A Síria é um país com uma história super rica que vem lá da antiguidade, mas nas últimas décadas ela ficou marcada por um regime autoritário, comandado pela família Assad. A Guerra Civil Síria, que começou em 2011, destruiu o país, deixando mais de 500 mil mortos e milhões de pessoas deslocadas. Em 2024, Bashar al-Assad foi finalmente derrubado, mas a Síria ficou em ruínas, com uma série de desafios pela frente, como reconstruir o país e tentar reconciliar uma sociedade dividida. Esse é um dos conflitos mais complicados do Oriente Médio, envolvendo vários grupos e países com interesses diferentes. Para tentar entender a situação complexa, eu preparei esse vídeo, que vai explorar a história da Síria em 4 partes: a origem do povo sírio, a era de Bashar al-Assad, a Guerra Civil de 2011 até a queda de Assad e as consequências desse conflito. A Síria, localizada no berço da civilização, foi habitada por povos antigos como os cananeus e os arameus, que viveram no Oriente Médio entre 3.000 e 700 a.C., em áreas que hoje são Israel, Palestina, Líbano, Síria e Jordânia. Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitadas, é um símbolo da rica história e diversidade cultural da Síria. Na antiguidade, a Síria fez parte do Império Romano e depois do Império Bizantino, se tornando um ponto estratégico e econômico super importante. No século VII, com a conquista árabe e muçulmana, a Síria virou o centro do Califado Omíada, o primeiro grande império islâmico, que se estendeu da Península Ibérica até a Ásia Central. Damasco foi a capital do califado, e a Síria viveu uma época de grande desenvolvimento cultural e religioso. Depois da queda dos Omíadas no século VIII, o poder passou para o Califado Abássida, uma dinastia islâmica que governou grande parte do mundo muçulmano a partir de Bagdá. Os Abássidas, descendentes de Abá, tio do profeta Maomé, lideraram a Idade de Ouro Islâmica, marcada por avanços científicos, culturais e filosóficos. Durante a Idade Média, a Síria foi palco de conflitos entre cruzados cristãos e muçulmanos, além de invasões de impérios como os seljúcidas e os mongóis. Apesar da destruição, a região se recuperou sob domínio dos mamelucos, mantendo sua importância estratégica até o século XVI. Em 1516, a Síria foi anexada ao Império Otomano, que a governou por mais de 400 anos. Depois da Primeira Guerra Mundial e do colapso do Império Otomano, a Síria ficou sob controle francês, como parte dos acordos de Sykes-Picot. Esses acordos, assinados em segredo em 1916 entre França e Reino Unido, dividiram o Oriente Médio em áreas de influência europeia, criando fronteiras artificiais que ignoraram as diferenças étnicas, religiosas e tribais da região. A Síria e o Líbano ficaram sob controle francês, enquanto a Palestina, a Transjordânia, que é a atual Jordânia, e o Iraque foram entregues aos britânicos. Essa divisão colonial plantou as sementes para os conflitos futuros, já que as novas fronteiras não respeitavam as identidades e lealdades locais. Esses acordos foram bem parecidos com o que aconteceu na partilha da África. A diferença é que os acordos Sykes-Picot visavam o controle estratégico do petróleo e a partilha da África fragmentou as tribos para controle colonial da região. Mas os dois deixaram as regiões extremamente instáveis e com guerra e conflitos que duram até hoje. A Síria conquistou sua independência em 1946, depois de anos de resistência contra o colonialismo francês. Mas a jovem nação enfrentou instabilidade política, com uma série de golpes militares e governos que não duraram muito. Em 1963, o Partido Baas, um partido pan-árabe socialista, assumiu o poder. O termo pan-árabe se refere à ideia de unificar todos os países árabes em uma única nação, baseado em laços culturais, linguísticos e históricos. Já o socialismo defendido pelo Baas pregava a nacionalização de setores estratégicos da economia, reforma agrária e a redução das desigualdades sociais. O Partido Baas prometia modernizar a Síria e fortalecer sua identidade árabe, mas, na prática, criou um regime autoritário que centralizou o poder e reprimiu qualquer oposição. Em 1970, Hafez al-Assad, um oficial militar e membro da ala do Partido Baas que priorizava ações práticas e resultados concretos, consolidou seu controle através de um golpe de Estado, conhecido como o Movimento Corretivo. Assad afastou rivais dentro do partido e do governo, centralizando o poder em suas mãos e estabelecendo um regime autoritário que duraria décadas. Seu governo foi marcado por uma repressão política pesada, sustentada por uma rede de agências de inteligência, polícia secreta e forças de segurança que monitoravam e controlavam a população, reprimindo qualquer forma de dissidência. Um dos episódios mais sombrios do seu regime foi o massacre de Hama, em 1982, quando a cidade de Hama, reduto da Irmandade Muçulmana, se rebelou contra o governo. Assad ordenou um ataque brutal, com bombardeios aéreos e tropas terrestres, resultando na morte de entre 10 e 40 mil pessoas. O massacre de Hama
consolidou o legado de medo e controle centralizado, garantindo que poucos ousassem desafiar o regime nas décadas seguintes. Com a morte de Hafez al-Assad em 2000, seu filho Bashar al-Assad assumiu a presidência, gerando expectativas e reformas. Bashar, um oftalmologista formado na Inglaterra, era visto como um cara jovem e progressista, capaz de modernizar o país e aproximá-lo do Ocidente. No entanto, ele herdou uma estrutura de poder profundamente autoritária, que limitou suas ações. Nos primeiros anos do governo, Bashar fez algumas reformas econômicas que abriram espaço para mais liberdade de mercado e incentivaram a privatização de setores como bancos, comércio e indústria. Só que essas mudanças acabaram beneficiando principalmente as elites das cidades, aumentando ainda mais a desigualdade entre as regiões e deixando as áreas rurais e periféricas ainda mais esquecidas. Ao mesmo tempo, o acesso à tecnologia e à internet cresceu, especialmente entre os jovens, e Bashar tentou se mostrar como um líder moderno, alinhado com as demandas do século XXI. No campo político, no começo ele deu uma aliviada na repressão, o que fez muita gente acreditar que haveria mais liberdade de expressão e até uma abertura democrática. Mas com o tempo, o espaço para a oposição foi praticamente eliminado. Bashar manteve um controle super rígido sobre a política e a sociedade, com o Partido Baaz consolidando ainda mais seu poder. As promessas de reformas políticas como reduzir o autoritarismo e ampliar os direitos civis nunca saíram do papel. Pelo contrário, o regime continuou centralizando o poder e reprimindo qualquer tipo de oposição. À medida que as tensões dentro da Síria aumentavam, o regime de Bashar foi ficando cada vez mais repressivo. Em 2005, o assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri levantou suspeitas de que o regime sírio estava por trás do ataque. Hariri era uma figura popular no Líbano e criticava a influência da Síria no país, defendendo maior independência libanesa. A Síria mantinha uma presença militar e política forte no Líbano desde o final da Guerra Civil Libanesa, e Hariri era visto como uma ameaça aos interesses sírios na região. Sua morte, causada por um atentado à bomba em Beirute, gerou uma onda de indignação internacional, com investigações apontando para o envolvimento de agentes sírios e libaneses aliados ao regime de Damasco. Esse episódio aumentou a pressão internacional sobre a Síria e deixou o país ainda mais isolado. Apesar de tentar melhorar sua imagem no começo, as políticas repressivas de Bashar e o apoio a grupos militantes como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza afastaram a Síria do Ocidente. O regime de Bashar via esses grupos como aliados importantes na luta contra Israel e para manter a sua influência na região. A Síria e Israel têm uma longa história de conflitos, que começou na Guerra dos Seis Dias, de 1967, quando Israel ocupou as colinas de Golã, uma região estratégica e fértil que pertencia à Síria. Desde então, o território ficou sob controle israelense, e a Síria nunca aceitou essa anexação, considerando uma ocupação ilegal. Essa disputa territorial, somada à rivalidade ideológica e política, fez de Israel um inimigo central para o regime sírio. O Hezbollah, um grupo xiita libanês apoiado pelo Irã, era um parceiro crucial para a Síria, ajudando a equilibrar o poder de Israel no Líbano e fortalecendo os laços entre Damasco e Teherã. Já o Hamas, um movimento palestino sunita, era apoiado como parte de uma estratégia para que a Síria se posicionasse como defensora da causa palestina, aumentando sua influência no conflito árabe-israelense. No entanto, o apoio a esses grupos, considerados terroristas por muitos países ocidentais, deixou a Síria ainda mais isolada no cenário internacional. O regime de Bashar al-Assad continuou centralizando o poder, reprimindo qualquer forma de oposição e mantendo o controle sobre a política e a sociedade da Síria. A Guerra Civil Síria, que começou em 2011, é um dos conflitos mais devastadores e complicados da história recente. Não se trata apenas de uma briga entre o governo de Bashar al-Assad e a oposição, mas envolve uma rede complexa de interesses internacionais e disputa entre vários grupos dentro da Síria. Tudo começou no contexto da Primavera Árabe, uma onda de protestos e revoltas que varreu o norte da África e o Oriente Médio, a partir de 2010. Esse movimento começou na Tunísia, onde um vendedor ambulante chamado Mohamed Bouazizi ateou fogo a si mesmo em protesto contra a opressão policial e a corrupção do governo. Sua morte levou a uma série de manifestações que derrubaram o presidente tunisiano Zine El Abidine Ben Ali, inspirando milhões de pessoas na região a lutar por democracia, liberdade e melhores condições de vida. No Egito, o presidente Hosni Mubarak foi derrubado após semanas de protestos. E na Líbia, o regime do Muammar Gaddafi caiu após uma guerra civil com o apoio internacional. Inspirados por esses movimentos, os sírios foram às ruas em março de 2011 para pedir reformas políticas, mais liberdade e o fim da corrupção.
No início, os protestos eram pacíficos e reuniam pessoas de diferentes origens religiosas e étnicas, mas o regime de Assad respondeu com violência extrema, usando tanques, aviões de combate e bombardeios para reprimir os manifestantes. Essa brutalidade transformou os protestos pacíficos em uma rebelião armada, marcando o início da Guerra Civil. Com a repressão, surgiram vários grupos armados de oposição, desde rebeldes moderados até facções extremistas. Um dos mais conhecidos foi a Frente al-Nusra, ligado à Al-Qaeda, que queria criar um Estado Islâmico na Síria. Depois, o Estado Islâmico, ISIS, um grupo extremista que já tinha ganhado força no Iraque, entrou na Síria em 2013, aproveitando o caos para expandir seu controle. O ISIS, conhecido por sua brutalidade, se tornou um dos principais atores do conflito, lutando tanto contra o regime de Assad quanto contra outros grupos rebeldes. O conflito também tem um forte componente religioso. O governo de Bashar é dominado pelos alauítas, uma minoria xiita que historicamente controla o poder na Síria. Já a oposição é principalmente sunita, o ramo do Islã que representa a maioria da população síria. Essa divisão religiosa aumentou as tensões, transformando a guerra em um conflito com motivações religiosas. Além disso, outros grupos se envolveram, como os curdos, uma minoria étnica que busca autonomia no norte da Síria, e os drusos, uma comunidade religiosa que tentou ficar neutra, mas acabou sendo arrastada para o conflito. A participação desses grupos tornou a guerra ainda mais complicada. A intervenção internacional também foi crucial. Para se manter no poder, Bashar al-Assad contou com o apoio da Rússia e do Irã. A Rússia, que tem uma base naval estratégica na costa síria, viu no conflito uma chance de expandir sua influência no Oriente Médio e garantir que um governo aliado continuasse no poder. Além disso, queria mostrar ao mundo que ainda era uma potência global, capaz de intervir em conflitos internacionais. O apoio militar russo incluiu ataques aéreos, fornecimento de armas e assessoria estratégica, que foi fundamental para o regime de Assad recuperar territórios. O Irã, por sua vez, apoiou o regime sírio como parte de sua estratégia para fortalecer o chamado Eixo Xiita, uma aliança regional que inclui o Hezbollah no Líbano e grupos xiitas no Iraque. Para o Irã, a Síria é um aliado crucial na sua rivalidade com a Arábia Saudita e Israel, e manter Assad no poder garante um corredor estratégico para enviar armas e apoio ao Hezbollah. O Irã enviou tropas, assessores militares e milícias xiitas para lutar ao lado do regime sírio. Por outro lado, os Estados Unidos e uma coalizão internacional interviram principalmente para combater o ISIS, que havia se tornado uma ameaça global após conquistar grandes áreas na Síria e no Iraque. Os norte-americanos forneceram apoio aéreo, treinamento e armas para grupos curdos e árabes que lutavam contra o ISIS. No entanto, os Estados Unidos evitaram apoiar diretamente os rebeldes que combatiam o regime de Assad, com medo de que a queda de Bashar pudesse criar um vácuo de poder e fortalecer grupos extremistas. A Turquia, por sua vez, entrou no conflito com motivações complexas. Além de se opor ao regime de Assad, a Turquia estava preocupada com o fortalecimento dos curdos sírios, que haviam criado regiões autônomas no norte do país durante a guerra. A Turquia vê os curdos sírios como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um grupo curdo que luta por autonomia na Turquia e é considerado uma organização terrorista pelo governo turco. Para conter essa ameaça, a Turquia apoiou facções rebeldes na Síria e realizou operações militares diretas contra grupos curdos. Tem um vídeo aqui no canal explicando a situação do povo curdo. Eu vou deixar o link na descrição e no final aqui desse vídeo. Depois de mais de 13 anos de guerra civil, o regime de Bashar al-Assad foi finalmente derrubado em dezembro de 2024, por uma ofensiva rebelde liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS. Assad e sua família fugiram para a Rússia, colocando um ponto final em mais de 5 décadas de domínio da família Assad na Síria. A sua queda marcou o fim de uma era, mas também abriu um novo capítulo cheio de desafios para o país. A nova liderança síria, comandada pelo HTS, enfrenta uma série de desafios gigantescos. Reconstruir o país que foi devastado por mais de uma década de guerra é uma tarefa colossal. Cidades como Alepo e Homs foram praticamente destruídas, e a infraestrutura básica, como hospitais, escolas e redes de água, precisa ser refeita quase do zero. Além disso, a economia síria está completamente quebrada, piorada pelas sanções internacionais e pela dependência do tráfico de drogas, que virou uma fonte de renda bilionária durante o regime de Assad.
O HTS está tentando desmontar essas redes de narcotráfico para ganhar apoio internacional e reverter a crise econômica e humanitária. O Hayat Tahrir Hassan é um grupo jihadista, ou seja, uma organização que segue uma interpretação radical e fundamentalista do Islã. Ele foi formado em 2017 a partir da união de várias facções rebeldes, incluindo a antiga Frente Al-Nusra, que era ligada à Al-Qaeda. Apesar de ter cortado os laços formais com a Al-Qaeda em 2016, o grupo ainda mantém uma ideologia extremista e é considerado uma organização terrorista por vários países, como os Estados Unidos, a Rússia e a União Europeia. Nos últimos anos, o HTS tentou se mostrar como uma opção mais moderada em comparação com grupos como o ISIS, buscando manter mais legitimidade política na região. No entanto, suas ações e o controle que exerce sobre partes da Síria ainda mostram uma postura radical e autoritária. Mesmo se apresentando como uma força de oposição ao governo sírio, o HTS enfrenta dificuldades para se distanciar de seu passado extremista e conseguir reconhecimento internacional. Sua atuação continua cercada de polêmicas, principalmente por causa dos métodos violentos e da imposição de uma visão fundamentalista do Islã nas áreas que controla. A guerra deixou um rastro de destruição. Mais de 500 mil mortos e cerca de 13 milhões de deslocados, segundo estimativas da ONU, e quase 7 milhões de sírios fugiram para países vizinhos, como Turquia, Líbano e Jordânia, enquanto milhões buscaram asilo na Europa. A Guerra Civil Síria não só devastou o país, mas também mudou completamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio, com potências globais e regionais entrando no conflito para proteger seus interesses. A queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024 marcou o fim de uma era na Síria, mas também abriu um novo capítulo cheio de desafios. O HTS, agora no poder, enfrenta a difícil missão de reconstruir um país arrasado por mais de uma década de guerra. Com divisões internas profundas, uma economia destruída e um legado de violência, o futuro da Síria depende não só da reconstrução física, mas também da reconciliação entre comunidades profundamente divididas e da busca por justiça para as vítimas do conflito.